E aí, pessoal, como é que vão? Dando continuidade ao nosso curso, a gente vai para a segunda aula sobre controle de constitucionalidade, tá? E hoje a gente vai entrar na parte do controle judicial repressivo da constitucionalidade das normas e dos atos do poder público, tá? Então já vai aí na tela para vocês, aqui na nossa tela, né? O controle de constitucionalidade. Veja, a gente viu na aula passada que existem diferentes sistemas de controle de constitucionalidade. A gente tem sistema político, tem sistema jurisdicional e tem também um sistema misto, que é aquele que mistura os sistemas misto e jurisdicional. Tá? E aí o controle pode ser preventivo ou repressivo. Como é que funciona no Brasil? Eu já antecipei na aula anterior que no Brasil nós temos um sistema misto. A gente tem todo tipo de controle. No Brasil, a gente tem um controle preventivo político, tem um controle preventivo jurisdicional, tem também um controle repressivo político e tem um controle repressivo jurisdicional, que é o que a gente vai ver a partir desta aula. Tá? O controle repressivo jurisdicional pode se dar da forma difusa, no caso concreto, ou também da forma concentrada, que geralmente é um controle abstrato. Tá? Então, a gente tem controle repressivo jurisdicional difuso e concentrado, e tem também o controle repressivo jurisdicional concreto, que é aquele exercido diante de um caso concreto, e abstrato, que é aquele exercido em abstrato. O tribunal, o Poder Judiciário, ele analisa a validade da norma em abstrato, ou seja, analisa a validade da norma tal qual ela é, e não a sua aplicação em algum caso concreto. Tá? Em regra, o controle difuso é concreto e o concentrado é abstrato. Mas nós temos controle concentrado no caso concreto. Temos hipótese de controle concentrado concreto no nosso ordenamento jurídico, que é o caso da ADI interventiva, tá? A representação interventiva, que a gente não estuda nas aulas de controle concentrado. A gente estuda na aula sobre intervenção. Bem, seguindo aqui, a gente tem a questão da cláusula de reserva de plenário. E eu já tenho um alerta inicial para vocês, que é o seguinte: geralmente, a cláusula de reserva de plenário é estudada em um contexto de estudo do controle difuso. Tá? Mas a cláusula de reserva de plenário se aplica tanto no controle difuso quanto no controle concentrado. Tá? Tenham muito cuidado com isso. Então, quando o Supremo Tribunal Federal exerce o controle concentrado abstrato, por exemplo, ele julga uma ADI, ele tem que observar a cláusula de reserva de plenário. Alguém aqui já viu o STF julgar uma ADI por meio de uma turma, ou seja, de um órgão fracionário? Não. É sempre o pleno que julga uma ADI. Tá? Mas eu já estou antecipando aqui, né, o que é a cláusula de reserva de plenário, falando que quem julga a ADI no Supremo é o pleno. Bem, a cláusula de reserva de plenário é uma regra prevista na nossa Constituição que diz que os tribunais, para declararem uma inconstitucionalidade, devem fazer isso por meio do seu plenário, que é o órgão máximo do tribunal, tá? Ou do seu plenário ou do seu órgão especial. E o que é o órgão especial? O órgão especial é um órgão que os tribunais podem criar, então é uma faculdade, não é uma obrigação, desde que eles tenham mais de 25 membros. Então, os tribunais que têm mais de 25 desembargadores podem criar um órgão especial. E por que eles fazem isso? Porque é muito difícil, né, às vezes, reunir todos os desembargadores, todos os membros do tribunal, para que o pleno, né, o órgão plenário do tribunal, exerça as suas atribuições. Então, o tribunal cria um órgão especial, que, nos termos da Constituição, é um órgão que exerce as atribuições tanto administrativas quanto jurisdicionais do plenário. O plenário delega ao órgão especial as suas atribuições administrativas e jurisdicionais, porque é muito mais fácil você reunir um órgão menor
do que um órgão maior. E o órgão especial, se ele for criado, ele deve ter no mínimo 11 membros e no máximo 25 membros, tá bom? Bem, então a cláusula de reserva de plenário diz: um tribunal, para declarar uma inconstitucionalidade, deve fazer isso por meio do seu plenário, pela maioria absoluta do seu plenário ou pela maioria absoluta do seu órgão especial. Olha só, está no artigo 97, que fala o seguinte: somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial. Perceba, quando o dispositivo fala dos seus membros, ele está se referindo ao plenário, porque o plenário é o órgão que reúne todos os membros do tribunal, tá? Ou dos membros do respectivo órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público. E esse dispositivo já mostra uma coisa para a gente, eu até destaquei aqui em roxo, é que a cláusula de reserva de plenário só se aplica a tribunais. Tá? Então, colégio recursal não precisa observar a cláusula de reserva de plenário para declarar uma inconstitucionalidade, porque o colégio recursal não tem natureza de tribunal. Tá bom? E, evidentemente, juízos de primeiro grau, que são singulares, evidentemente não observam a cláusula de reserva de plenário. Tá? Outra coisa, a cláusula de reserva de plenário só é observada, só é exigida pela Constituição para que o tribunal declare uma inconstitucionalidade. Então, se o órgão do tribunal vai rejeitar uma alegação de inconstitucionalidade, não vai declarar essa inconstitucionalidade, ele pode muito bem, se for um órgão fracionário, não o plenário, nem o órgão especial, ele pode muito bem fazer isso diretamente, sem precisar de decisão do plenário ou do órgão especial. Por quê? Porque a cláusula de reserva de plenário só se aplica para declarar uma inconstitucionalidade. Tá? Essa cláusula ela é regulamentada no Código de Processo Civil. Então, o procedimento de aplicação da cláusula de reserva de plenário está tratado lá no Código de Processo Civil. E como é que funciona? É o seguinte: imagine um processo que está tramitando em um tribunal, e aí pode ser uma ação originária do tribunal ou uma ação que está em grau de recurso lá no tribunal. E aí ele é distribuído para o órgão competente, né, para um órgão fracionário, ou para uma turma, ou para uma câmara. Então, o órgão fracionário é o órgão do tribunal que não reúne todos os membros do tribunal, reúne uma fração dos seus membros. Esse órgão fracionário geralmente é uma turma ou uma câmara. O processo é distribuído para a turma ou para a câmara. E nesse processo tem uma alegação de inconstitucionalidade da norma que está sendo debatida naquele processo, da norma que está sendo invocada como causa de pedir naquela ação. Imagine que é um processo subjetivo, tem uma pretensão deduzida no processo e as partes alegam, uma das partes alega a inconstitucionalidade da norma, ou seja, ela suscitou uma inconstitucionalidade. Diante dessa inconstitucionalidade suscitada, o órgão fracionário vai decidir se ele acolhe essa alegação de inconstitucionalidade ou se ele rejeita. Se ele decidir rejeitar essa arguição de inconstitucionalidade, ele vai continuar julgando o processo normalmente e vai decidir o recurso ou aquela ação originária. Agora, se ele acolher a arguição de inconstitucionalidade, ele vai parar o julgamento do caso e vai remeter essa questão, a questão da inconstitucionalidade, para que o plenário ou o órgão especial decida. Tá? Só não é necessário remeter uma questão de inconstitucionalidade para o plenário ou órgão especial quando o órgão fracionário for acolher a arguição de inconstitucionalidade, ou seja, ele quer declarar a inconstitucionalidade. Ele só não precisa mandar para o plenário do tribunal ou para o seu órgão especial quando o próprio tribunal, por meio do seu plenário ou do seu órgão especial, ou o STF, por meio do seu plenário, já tiver analisado aquela tese jurídica, já tiver declarado aquela inconstitucionalidade naquela tese jurídica. E não precisa ser uma tese jurídica idêntica, ou seja, uma norma idêntica àquela que está sendo analisada ali. Pode simplesmente ser semelhante, desde que a mesma ratio de decidir possa ser aplicada. Tá? Então, olha só como está no CPC. Lá no artigo 948, diz que arguída em controle difuso a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público,
o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou à Câmara, a qual competir o conhecimento do processo. Tá? Então, foi arguído a inconstitucionalidade, o relator vai submeter ao órgão fracionário essa questão. E aí, se a arguição de inconstitucionalidade for rejeitada, o julgamento vai prosseguir normalmente no próprio órgão fracionário. Agora, se a arguição de inconstitucionalidade for acolhida pelo órgão fracionário, o órgão fracionário diz, opa, existe plausibilidade no que está sendo alegado aí, nessa arguição de inconstitucionalidade. Nesse caso, a questão de inconstitucionalidade vai ser submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver o órgão especial. Tá? Agora, olha aqui o parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes, ou seja, do plenário ou órgão especial do tribunal, tá? Ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Tá? Porque nesse caso, em que o próprio STF, pelo seu plenário, ou o tribunal, pelo seu plenário ou órgão especial, já apreciou a questão, porque nesse caso não é preciso que a turma ou a Câmara submeta a questão novamente à cláusula de reserva de plenário. Por quê? A cláusula de reserva de plenário já terá sido observada anteriormente em outro processo. Tá? Então não precisa, toda vez que aquela tese jurídica for debatida, repetir o procedimento, se ele já foi observado anteriormente. Tá? Agora, então o órgão especial ou o plenário, né, ele vai decidir a questão de inconstitucionalidade e aí devolve a questão para a turma, para o órgão fracionário prosseguir o julgamento. Tá? Então, a única coisa que o pleno ou o órgão especial vai fazer é decidir a questão de inconstitucionalidade. Decidiu, devolve a questão já decidida para o órgão fracionário e aí o órgão fracionário vai julgar o caso concreto de acordo com o que tiver decidido o pleno ou o órgão especial sobre a arguição de inconstitucionalidade. Tá bom? E se a gente quiser recorrer contra isso? O recurso contra a decisão, nesse caso, ele é interposto apenas contra a decisão final do processo, aquela decisão que é proferida pelo órgão fracionário depois que o pleno ou o órgão especial decidiu a questão de inconstitucionalidade. O recurso não é, o recurso contra o mérito do processo não é interposto contra a decisão de inconstitucionalidade do plenário ou do órgão especial, tá? Isso está sumulado pelo Supremo Tribunal Federal. Súmula 513. A decisão que seja interposição de recurso ordinário ou extraordinário não é a do plenário que resolve o incidente de inconstitucionalidade, mas a do órgão, Câmara, grupo ou turma, que completa o julgamento do feito, ou seja, a do órgão fracionário que conclui o julgamento. Tá? Então, você quer recorrer, inclusive tratando daquela questão de inconstitucionalidade, você vai recorrer contra a decisão final, que é a decisão do órgão fracionário, e não contra a decisão do pleno ou do órgão especial. Tá? Veja, tem uma súmula vinculante sobre esse tema que cai muito nas provas. É a súmula vinculante número 10. Tá? Eu costumo chamar essa súmula vinculante de súmula vinculante do migué. É a súmula do migué. Por quê? Porque é a súmula que tenta evitar que os tribunais deem o migué na hora de julgar uma arguição de inconstitucionalidade. Por quê? Vocês perceberam que todo esse procedimento de apreciar uma arguição de inconstitucionalidade, a cláusula de reserva do plenário, tudo isso é muito trabalhoso. Porque os órgãos fracionários têm que parar tudo, têm que remeter a questão para o pleno ou órgão especial e esperar o pleno ou órgão especial devolver essa questão decidida para que ele possa concluir o julgamento. Então, o julgamento de um caso concreto, de um processo subjetivo que envolve interesses de partes, o órgão fracionário ele demora muito para julgar. Evidentemente, isso incomoda quem está julgando, incomoda os desembargadores. Então, é comum que os desembargadores façam o quê? Eles simplesmente afastam a aplicação daquela norma que está sendo debatida naquele caso concreto, sem dizer que aquela norma é inconstitucional. Veja, é um caso que reúne todos os elementos para a aplicação da norma, ou seja,
há uma subsunção, tá, para a aplicação da norma, mas o tribunal, o órgão fracionário no caso, percebe que aquela norma é inválida e ele afasta a norma, mas não diz que está afastando porque a norma é inválida, porque ela é inconstitucional. Ele simplesmente afasta. Só que quando ele afasta uma norma que seria aplicável ao caso concreto, por haver subsunção, por via oblíqua, ele está dizendo que essa norma é inválida, porque ela deveria ter sido aplicada. Então, quando o tribunal faz isso, ele afasta a norma, mesmo sem dizer que está fazendo isso porque a norma é inconstitucional, ele viola a cláusula de reserva de plenário. Porque esse afastamento da norma sem justificativa é o mesmo que reconhecer que essa norma é inválida. Tá? E aí, como é uma declaração oblíqua de inconstitucionalidade, há aí uma violação à cláusula de reserva de plenário. É exatamente isso que a súmula vinculante número 10 diz. Olha só, viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta a sua incidência no todo ou em parte. Então, sem nenhuma justificativa, o órgão fracionário afasta a aplicação de uma norma que seria perfeitamente aplicável. Por quê? Porque os elementos do caso concreto atraem a aplicação daquela norma. Se ele faz isso, ele está, por via oblíqua, reconhecendo que a norma é inválida, que ela é inconstitucional. Tá? Agora, existem situações em que não é isso que acontece. Existem situações em que o que acontece é o órgão fracionário realizou uma interpretação da norma e ele falou, olha, essa norma é válida, só que ela é aplicável a determinados casos, é aplicável a tais casos. E aí explica em quais casos ela tem aplicação. Só que ela não é aplicável nesses outros casos, inclusive no presente caso que eu estou julgando. Então, o órgão realizou a interpretação da norma e disse, olha, ela é aplicável a tais situações, não é aplicável a tais situações. Na presente situação, ela não é aplicável por isso, por isso, por isso. Então, ele está interpretando a norma, não está simplesmente afastando. Nesse caso, não é preciso observar a cláusula de reserva de plenário. Por quê? Porque não temos aí uma declaração de inconstitucionalidade da norma, nem mesmo por via oblíqua. Tá? Entendimento do Supremo, ó. Interpretação que restringe a aplicação da norma a alguns casos, mantendo-a, ou seja, mantém aquela norma, tá? Com relação a outros casos, não se identifica com a declaração de inconstitucionalidade da norma, que é ao que se refere o artigo 97 da Constituição Federal. Tá? Entendimento do Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário. Agora, imagine que o tribunal, no caso, o órgão fracionário, está julgando um caso concreto que envolve uma norma anterior à Constituição. Ou então uma norma que é anterior a uma emenda constitucional que alterou a Constituição. Ou seja, a norma constitucional com a qual aquela norma está sendo confrontada é superveniente a ela. Tá? Nesse caso, a gente não tem uma situação de controle de constitucionalidade. Né? Então, se essa norma infraconstitucional for incompatível com a Constituição, o que a gente tem não é uma inconstitucionalidade. O que a gente tem é a não recepção da norma infraconstitucional. Tá? E para realizar juízos de não recepção, por não envolver inconstitucionalidade, não é preciso observar a cláusula de reserva de plenário. Também é entendimento do Supremo Tribunal Federal. Olha só, o exame da compatibilidade de legislação pré-constitucional com a nova Carta, com a nova Constituição, né, não se confunde com a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, pois se traduz em juízo de recepção ou não recepção. Reserva de plenário, violação inocorrente nesse caso. Então, não há violação à cláusula de reserva de plenário quando o órgão fracionário reconhece que uma norma anterior à Constituição não foi recepcionada pela Constituição. Tá bom? Um outro detalhe importante é o seguinte, e aí eu vou voltar um pouco aqui, lá no artigo 97. Espera aí. Olha só o que o artigo 97 diz. Ele fala que a cláusula de reserva de plenário se aplica para declarar a inconstitucionalidade de lei, tá? De lei ou de ato normativo. Então, aparentemente, à primeira vista,
essa regra da cláusula de reserva de plenário seria aplicável para o tribunal dizer que uma lei, ou seja, um ato do poder público que tem forma de lei, é inconstitucional, ou que um ato do poder público que não tem forma de lei, mas tem normatividade, ou seja, é um ato normativo, é inconstitucional. Ato normativo, que é aquele que tem normatividade, é o que reúne as características da impessoalidade, generalidade e abstração. Então, um ato geral e abstrato é um ato normativo, tá? Por conta disso, desse artigo 97, o Supremo Tribunal Federal chegou a afirmar que a cláusula de reserva de plenário não se aplicaria para declarar inconstitucionalidade de atos concretos, né? De atos que não têm forma de lei e que são concretos, ou seja, tem um destinatário específico, tá? Só se aplicaria a cláusula de reserva de plenário quando o ato controlado não é lei, quando esse ato tem normatividade, né? E aí, nessa decisão, foram invocados diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal, dizendo que o ato que é objeto de controle de constitucionalidade tem que ser uma lei ou um ato que tem normatividade. O que aconteceu? Essa decisão foi tomada em sede de controle difuso de constitucionalidade, né? E aí embargaram de declaração. Quando embargaram de declaração, falando, olha, STF, esse entendimento não deve prevalecer, por isso, por isso, por isso. Aí o Supremo julgou os embargos de declaração e mudou. Ele falou, olha, a cláusula de reserva de plenário se aplica para julgar a inconstitucionalidade de leis e de qualquer ato do poder público, inclusive aqueles de efeitos concretos. Por quê? Porque o controle difuso de constitucionalidade, que é aquele que é exercido em qualquer processo, por qualquer juízo, por qualquer tribunal, ele decorre implicitamente da Constituição e da sua supremacia. Tá? E outra, os precedentes que tinham sido invocados pelo STF para dizer que a cláusula que só se aplica para atos normativos, não se aplica para atos concretos, eram todos precedentes do controle concentrado abstrato de constitucionalidade, de ADI. E lá na ADI, realmente, para ser objeto de controle, tem que ser ou uma lei, a gente vai estudar isso ainda, mas tem que ser ou uma lei ou um ato normativo, tá? Não pode ser um ato de efeito concreto. Aí o Supremo mudou o seu entendimento quando julgou esses embargos de declaração, que foram justamente esses daqui, tá? Não foi nem em recurso extraordinário, tá? Foi numa reclamação, mas era um controle difuso. E aí o Supremo falou o seguinte, no exercício da atividade jurisdicional, posto um litígio em juízo, o Poder Judiciário deverá solucioná-lo e, para tanto, incidentalmente, poderá analisar a constitucionalidade ou não de lei ou de ato normativo, inclusive aqueles de efeitos concretos. Tá? Então, a cláusula de reserva de plenário, segundo o STF, se aplica para declarar inconstitucionalidade também de atos concretos do poder público. Não tem que ser necessariamente um ato que tenha generalidade e abstração, tá bom? Agora, e a modulação? Quando vai haver uma modulação de efeitos, é necessário observar a cláusula de reserva de plenário ou não? É necessário, tá? Para fazer modulação de efeitos da decisão de inconstitucionalidade, é o plenário que tem que fazer isso. Deve se aplicar aí a cláusula de reserva de plenário. Então imagine o seguinte, porque o Supremo admite a modulação de efeitos não só no controle concentrado abstrato, admite também no controle difuso concreto, tá? Por analogia. Agora imagine que a gente tem uma tese jurídica que já foi definida pelo STF, pelo pleno do STF em controle difuso, tá? E aí chega um julgamento de recurso extraordinário para ele sobre aquela mesma tese. Ele não precisa submeter novamente ao plenário essa inconstitucionalidade porque já foi decidida antes, tá? Só que se for haver uma modulação de efeitos, aí tem que mandar para o plenário, porque quem modula é o plenário. Olha só, pretendida modulação no tempo dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Não incidência, no caso, em exame. Utilização dessa técnica no plano da fiscalização incidental. Ele admite a modulação no controle incidental.
necessária observância do postulado da reserva de plenário. Tá? Consequente incompetência dos órgãos fracionários do tribunal, ou seja, das turmas. Então, imagine também, isso poderia se aplicar no âmbito de um tribunal de justiça. Imagine que o Tribunal de Justiça vai resolver uma arguição. Há uma arguição de inconstitucionalidade em um processo subjetivo tramitando no Tribunal de Justiça. Mas o Pleno do Supremo Tribunal Federal, ou então o Pleno do próprio Tribunal, já definiu aquela tese de inconstitucionalidade. Então, o órgão fracionário do Tribunal não precisa mandar de novo para o plenário ou para o órgão especial. Ele já decide. Agora, se pedirem a modulação de efeitos, aí ele vai ter que mandar para o plenário. Tá? Por quê? Modulação de efeitos envolve, de certa forma, a declaração de inconstitucionalidade. Tá? E aí precisa ir para o plenário. Beleza? Agora, tem um precedente do STF que eu estou trazendo aqui só para vocês tomarem conhecimento dele. Tá? Esse precedente, vocês vão ver daqui a pouco que não faz muito sentido quando a gente for tratar da aplicação da cláusula de reserva de plenário no recurso extraordinário. Mas eu estou trazendo aqui por uma questão de... É melhor prevenir do que remediar, né? Porque esse entendimento pode ser cobrado em prova, ou numa questão objetiva, ou numa prova oral, tá? E vocês precisam saber, que é o seguinte: Supremo Tribunal Federal, a gente viu que a cláusula de reserva de plenário não precisa ser aplicada quando em algum processo anterior aquela tese de inconstitucionalidade já foi definida ou pelo Pleno do Supremo ou pelo Pleno órgão especial do Tribunal que está julgando aquele processo. Tá? Agora, veja só. O Supremo Tribunal Federal tem esse precedente que fala o seguinte: a cláusula de reserva de plenário não precisa ser aplicada quando o Pleno do STF ou as suas duas turmas já decidiram aquela questão de inconstitucionalidade. Por que as suas duas turmas? Porque as duas turmas do Supremo Tribunal Federal formam o seu pleno, né? Porque o Supremo Tribunal Federal tem duas turmas, tá? Então, as duas turmas reúnem todos os ministros. Agora veja, fora o presidente do tribunal, né? Agora veja, qual é o problema desse precedente? É esse que está aqui na tela, tá? Qual é o problema desse precedente? O problema é que, como a gente vai ver daqui a pouco, né, a cláusula de reserva de plenário deve ser observada também no julgamento de recurso extraordinário, tá? Então, falar que não é necessário observar a cláusula de reserva de plenário quando as duas turmas do Supremo já decidiram a questão equivale a admitir que, no recurso extraordinário, as turmas do Supremo não precisariam observar a cláusula de reserva de plenário. Ou seja, o recurso extraordinário, mesmo que para declarar uma inconstitucionalidade, poderia ser julgado pela turma do Supremo em vez de mandar para o plenário. Tá? Durante um tempo, e até hoje ainda existe um pouco, tá? Houve uma confusão no Supremo Tribunal Federal sobre a aplicação ou não da cláusula de reserva de plenário no recurso extraordinário. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco, tá? Estou falando isso só para contextualizar esse entendimento do STF, que está bem aqui na tela. Tá? Só para explicar por que o Supremo chegou a falar isso. Mas bem, o Supremo falou o seguinte: não há reserva de plenário, a aplicação de jurisprudência firmada pelo Pleno ou por ambas as turmas desta Corte, ambas as turmas do Tribunal, do STF. Além disso, não é necessária a identidade absoluta para a aplicação dos precedentes, dos quais resultem a declaração de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade. Eu falei isso, né? Para você deixar de aplicar a cláusula de reserva de plenário com base no julgamento anterior daquela questão de inconstitucionalidade, né, julgamento anterior ou pelo Pleno do Supremo ou pelo Pleno ou órgão especial do próprio tribunal, não é necessário que seja exatamente a mesma tese, que trate exatamente daquela mesma norma discutida naquele caso. Precisa apenas ter uma semelhança entre elas, de forma que o raciocínio jurídico se aplique a ambos os casos. Tá? Requer-se, sim, que as matérias examinadas sejam equivalentes. Não se aplica a reserva de plenário, essa aqui é legal também, não se aplica a reserva de plenário a constante rejeição por ambas as turmas desta Corte de pedido
para aplicação de efeitos meramente prospectivos à decisão. Então, veja, a gente viu o seguinte, quando o Pleno do Supremo já decidiu a questão, o órgão fracionário não precisa aplicar novamente a cláusula de reserva de plenário, né? E aí, o que acontece? Se o órgão fracionário está rejeitando o pedido de modulação de efeitos da decisão, daquele caso concreto, na qual foi aplicado aquele entendimento que já foi firmado anteriormente pelo plenário, né? Isso é um caso em que não há necessidade de aplicar novamente a cláusula de reserva de plenário. Então, o processo ficou o tempo todo no órgão fracionário, inclusive quando houve o pedido de modulação. Então, o órgão fracionário julgou o caso, ele aplicou o entendimento sobre a questão de inconstitucionalidade que já havia sido firmado anteriormente pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, e aí a parte vai lá e pede a modulação dos efeitos. O Supremo entende o seguinte: se essa modulação de efeitos já vem sendo negada, não há necessidade de aplicar a reserva de plenário para negar essa modulação. Tá? A gente viu que para modular os efeitos, quem tem que fazer isso é o plenário. Mas o Supremo entendeu o seguinte: se essa modulação vem sendo negada, né, para negar a modulação, você não precisa aplicar a cláusula de reserva de plenário. Tá bom? E aqui a gente chega na parte do recurso extraordinário. Para julgar recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal precisa aplicar a cláusula de reserva de plenário ou não? Veja bem, toda essa confusão, né, existe uma confusão nesse tema. Tá? Inclusive, você talvez já tenha visto em algum lugar que, para julgar recurso extraordinário, não precisa aplicar a cláusula de reserva de plenário, ou seja, as turmas do Supremo poderiam julgar recurso extraordinário, inclusive declarando a inconstitucionalidade, né, sem aplicar a cláusula de reserva de plenário. Mas veja, tem uma confusão em relação a isso, tá? Essa confusão começou aqui, nesse julgado, nesse precedente de 2010, que é um precedente da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Esse precedente falou o seguinte: o Supremo Tribunal Federal exerce por excelência o controle difuso de constitucionalidade quando julga recurso extraordinário, tendo os seus colegiados fracionários competência regimental para fazê-lo sem ofensa ao artigo 97 da Constituição, ou seja, sem ofender a cláusula de reserva de plenário. Quais são os fundamentos desse entendimento? Primeiro, entendeu que o regimento interno do Supremo Tribunal Federal confere esse poder à turma, né, porque diz que o colegiado fracionário do STF tem competência regimental para julgar o recurso extraordinário sem aplicar a cláusula de reserva de plenário. E, além disso, tem o entendimento também de que a cláusula de reserva de plenário se dirige aos tribunais do Poder Judiciário de uma forma geral. Só que o STF, por conta da sua natureza de ser o guardião da Constituição, responsável pela última palavra na interpretação constitucional, não se enquadraria nessa regra geral aplicável aos tribunais. Ele seria um tribunal especial. Tá? Bem, por conta desse precedente, o que foi que aconteceu no mundo dos concursos? Em um concurso para Procurador da República, um concurso do MPF, lá em 2011, tá? Então a prova aconteceu pouco tempo depois desse precedente. A banca examinadora do MPF aplicou esse entendimento de que a turma do Supremo pode julgar recurso extraordinário sem observar a cláusula de reserva de plenário. Olha só, o princípio da reserva de plenário não se aplica ao próprio STF no julgamento de recursos extraordinários. Essa afirmação foi considerada verdadeira. Como a gente viu, eu acabei de falar aqui, os fundamentos para esse entendimento do Supremo foram dois. Haveria uma permissão no regimento interno do próprio Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal, por ser um tribunal especial, não se submeteria à cláusula de reserva de plenário, porque o artigo 97 fala em tribunais, de uma forma genérica. E o Supremo Tribunal Federal, por conta do seu caráter especial, de guardião da Constituição, não seria abrangido por essa expressão aí, tribunais, do artigo 97. Agora, será que o regimento interno do Supremo Tribunal Federal realmente dá o poder às turmas do STF
para julgar um recurso extraordinário, inclusive declarando inconstitucionalidade, sem observar a cláusula de reserva de plenário, vamos dar uma olhada. Olha só, o artigo 22 do Regimento Interno do Supremo fala que o relator submeterá o feito ao julgamento do plenário, tá? Quando houver relevante arguição de inconstitucionalidade ainda não decidida. Então, tem uma arguição de inconstitucionalidade que não foi decidida, manda para o plenário. Ou seja, o regimento aqui está aplicando a cláusula de reserva de plenário, tá? Artigo 11 do Regimento Interno fala o seguinte: a turma remeterá o feito ao julgamento do plenário, tá? Independente de acórdão e de nova pauta, inciso 1, quando considerar relevante a arguição de inconstitucionalidade ainda não decidida pelo plenário e o relator não tiver afetado o seu julgamento ao plenário. Então, se o relator não mandou para o plenário uma arguição de inconstitucionalidade não decidida pelo plenário, a própria turma vai mandar. É o que diz o regimento interno. Inciso 2. Quando, não obstante decidida pelo plenário a questão de inconstitucionalidade, algum ministro propuser o seu reexame. Então, o próprio regimento diz: você só não vai mandar para o plenário quando a questão já tiver sido decidida pelo próprio plenário. E mesmo quando o plenário já decidiu, se os ministros entenderem que é bom que o plenário reaprecie aquela questão, a questão vai ser novamente remetida ao plenário, não tem problema nenhum. Então, na verdade, o regimento interno do Supremo não diz que as turmas do Supremo não devem observar a cláusula de reserva de plenário. Ele diz exatamente o contrário. Ele manda aplicar a cláusula de reserva de plenário. Tá? Bem, depois desse precedente de 2010, em 2014, a própria segunda turma, disse que a cláusula de reserva de plenário se aplica a todos os tribunais do Poder Judiciário brasileiro, inclusive ao Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque esse precedente disse que a cláusula de reserva de plenário se aplica a todos os tribunais elencados lá no artigo 92 da Constituição. E o primeiro deles lá é o Supremo Tribunal Federal. Olha só, o artigo 97 da Constituição, ao subordinar o reconhecimento da inconstitucionalidade de preceito normativo à decisão nesse sentido da maioria absoluta dos seus membros ou membros dos respectivos órgãos especiais, está se dirigindo aos tribunais indicados no artigo 92 e aos respectivos órgãos especiais de que trata o artigo 93, inciso 11. Tá? Então, quando o precedente fala está se dirigindo aos tribunais do artigo 92 e não faz nenhuma exceção, ele está dizendo que o STF se submete, sim, à cláusula de reserva de plenário. Por quê? Porque o STF está previsto no artigo 92. E veja só, isso aqui também teve repercussão no mundo dos concursos. Depois desse precedente, de 2014, a gente teve uma prova, um concurso lá na Câmara dos Deputados. E olha a assertiva que apareceu. Em se tratando de julgamento de recurso extraordinário, a declaração por turma do Supremo da inconstitucionalidade incidental de determinada norma não constitui ofensa à cláusula de reserva de plenário, desde que a norma já tenha sido declarada inconstitucional pelo plenário da Corte Suprema. Veja só. Inicialmente, essa assertiva foi considerada errada. Tá? E se ela foi considerada errada, o que significou? Que inicialmente a banca, que foi o CESP, tá aqui, entendeu que a cláusula de reserva de plenário não se aplica no STF. Por quê? Porque a assertiva diz que só não se aplica a reserva de plenário se já tiver havido antes a declaração de inconstitucionalidade. Ou seja, ela diz que no Supremo se aplica a regra do artigo 97. Só que daí teve recursos contra esse gabarito. E aí, depois dos recursos, a banca considerou a assertiva correta, tá? Considerou correta. E qual foi a justificativa que a banca, o CESP, deu para considerar correta? Falou o seguinte: o item está correto conforme a jurisprudência mais atualizada do Supremo Tribunal Federal. Então, o CESP reconheceu que o STF, naquele julgado de 2014 da segunda turma, mandou aplicar a cláusula de reserva de plenário no âmbito do Supremo Tribunal Federal, inclusive as suas turmas no julgamento de recurso extraordinário. Depois disso,
Mais recentemente, em 2018, a gente teve um julgamento do plenário, tá? Isso aqui foi um precedente do plenário do Supremo Tribunal Federal, se eu não estou enganado, não tá aqui o órgão, mas eu acho que foi o plenário, que falou o seguinte: ele falou que a cláusula de reserva de plenário se aplica, sim, ao Supremo Tribunal Federal. Tá? Olha só o que diz aqui. A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou onde houver dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário. Ah, só um detalhe, né? Se o órgão fracionário não aplica a cláusula de reserva de plenário quando deveria aplicar, a consequência é a nulidade, tá? Nulidade absoluta da decisão proferida em violação à cláusula de reserva de plenário. Tá? Seguindo, a cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do poder público. E aqui é a melhor parte, a parte mais importante. Aplicando-se para todos os tribunais via difusa, tá? Então no controle difuso se aplica para todos os tribunais e para o Supremo Tribunal Federal também no controle concentrado. Ou seja, para o Supremo Tribunal Federal, a cláusula de reserva de plenário se aplica tanto no controle difuso quanto no controle concentrado. Foi isso que esse julgado disse. E é um julgado de 2018. Tá? Então, esse julgado parece ter afastado todas as dúvidas. Né? E aí, como é que as bancas de concurso têm se comportado? Eu trouxe aqui um histórico de diversos concursos, tá? De diferentes cargos de carreira jurídica e de diferentes bancas também, para vocês terem uma noção de como isso vem sendo tratado. Bem, primeiro, a gente teve a prova do MPF lá de 2011, que a gente viu aqui, que aplicou o entendimento que era o mais recente na época, tá? Que era o entendimento no sentido de que o STF não se submete à cláusula de reserva de plenário. Aí, em 2014, a gente teve a prova do CESP, da Câmara dos Deputados, que aplicou também o entendimento mais recente na época, dizendo que a cláusula de reserva de plenário se aplica, sim, no Supremo Tribunal Federal, inclusive no julgamento de recursos extraordinários. Tá? Depois, em 2017, a gente teve uma prova da Carlos Chagas, uma prova da Defensoria Pública do Paraná, que ela falou o seguinte: há precedente do STF afirmando que, mesmo sendo órgãos fracionários, as turmas do STF não se submetem à cláusula de reserva de plenário. E essa assertiva foi considerada certa, mas tomem muito cuidado. A Carlos Chagas aqui não disse que a cláusula de reserva de plenário não se aplica no Supremo Tribunal Federal. Não disse isso. Então, ela não disse que esse é o seu entendimento, que esse é o entendimento da Fundação Carlos Chagas. O que ela falou foi simplesmente que na jurisprudência do STF tem precedente que disse isso, que a cláusula de reserva de plenário não se aplica às turmas do Supremo Tribunal Federal. E realmente tem esse precedente. A gente viu aqui um precedente de 2010. Então, essa questão se blindou contra polêmicas. Tá certo? A gente não pode dizer que a Carlos Chagas entende que a cláusula de reserva de plenário não se aplica no Supremo Tribunal Federal. Tá? A minha impressão, na verdade, é exatamente a contrária. A Carlos Chagas sabe que se aplica, mas nessa questão ela quis se blindar, simplesmente dizendo que tem precedente no Supremo dizendo que não se aplica. E ela fez bem, né? Justamente para evitar qualquer alegação, qualquer pedido de anulação da questão. Tá? Agora, a banca que foi um ponto fora da curva foi a VUNESP. Tá? Então, tenham muito cuidado com a VUNESP. Por quê? Porque a VUNESP, numa prova de 2019, tá? Numa assertiva com uma redação muito complicada, não aplicou o entendimento mais recente do STF, que diz que a cláusula de reserva de plenário se aplica, sim, no Supremo Tribunal Federal, tá? Inclusive no controle difuso. Não aplicou esse entendimento. A gente viu que esse entendimento é de 2018, certo? E essa prova aqui foi de 2019, tá?
E ela falou o seguinte: a cláusula de reserva de plenário é forma de controle difuso de constitucionalidade. Primeiro erro, né? Porque ela também se aplica no controle concentrado. A gente já viu isso. À exceção do Supremo Tribunal Federal, ou seja, disse que ela não se aplica no STF e deve ser reconhecida somente pela maioria absoluta dos membros do pleno do respectivo tribunal ou de membros do respectivo órgão especial deste para a declaração de inconstitucionalidade. Essa questão, essa assertiva, foi considerada correta pela VUNESP. Tá? Então, o que eu recomendo? Nas provas da VUNESP, tenham muito cuidado com esse tema. Tá? Se você for fazer uma prova da VUNESP, um pouco antes da prova, dê uma pesquisada nas últimas provas da banca, da VUNESP, no tema controle de constitucionalidade e cláusula de reserva de plenário. E veja se teve alguma questão mais recente sobre isso da banca e como ela tratou a questão. Tá? Se não tiver nada mais recente, talvez o mais seguro, especificamente para a VUNESP, seja adotar esse entendimento que ela adotou aqui, nessa prova de 2019. Tá? Mas sabendo que ela pode até mesmo mudar o seu entendimento nessa prova específica que você for fazer e passar a dizer que a cláusula de reserva de plenário se aplica, assim, no âmbito do controle do Supremo Tribunal Federal. Tá bom? Enfim, VUNESP é uma banca para se ter cuidado com esse tema, tá certo? Então, prestem atenção nela. Agora, no recurso extraordinário ainda, tem um caso muito específico em que claramente, né, sem sombra de dúvidas, a cláusula de reserva de plenário não se aplica, que é o recurso extraordinário que é interposto contra uma decisão em ADI estadual. Como que é isso? É o seguinte: nos estados, né, pode haver ADI estadual. Né? A Constituição Federal prevê, no artigo 125, que os estados irão disciplinar a representação de inconstitucionalidade. Você imagina uma ADI estadual. Essa ADI estadual, segundo o artigo 125, tem que ter como parâmetro constitucional de controle a Constituição do Estado. Tá? E aí o objeto vai ser uma lei estadual ou uma lei municipal. Acontece que, segundo o STF, se essa norma da Constituição Estadual, que é utilizada como paradigma de controle, é uma norma de reprodução obrigatória da Constituição Federal, é cabível contra a decisão nessa ADI estadual recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Tá? E esse recurso extraordinário vai ser, ele é um instrumento de controle difuso concreto de constitucionalidade, mas estará sendo utilizado no âmbito do controle concentrado abstrato de constitucionalidade. Tá? Por isso, os efeitos da decisão vão ser os mesmos efeitos do controle concentrado abstrato. Bem, o que acontece? Nesse recurso extraordinário, se o TJ já tiver declarado a inconstitucionalidade e o STF simplesmente mantiver essa declaração de inconstitucionalidade, ele não precisa observar a cláusula de reserva de plenário. Ele pode deixar, essa decisão pode ser tomada pela própria turma, pelo órgão fracionário do STF. Agora, se o TJ na origem não declarou a inconstitucionalidade e o STF quer declarar a inconstitucionalidade, aí ele tem que observar a cláusula de reserva de plenário. Tá? Isso ficou bem claro num voto do Barroso, num precedente que tratou disso. Olha o que ele falou. A cláusula de reserva de plenário não é exigida quando o STF, na sua competência recursal, mantém acórdão recorrido que declarou a inconstitucionalidade de norma local em processo de controle por ação direta estadual. Tá? Então, a contrário senso, o que ele quer dizer? Quando o STF vai declarar a inconstitucionalidade que não foi declarada na origem, aí ele tem que observar a cláusula de reserva de plenário. Tá? Então, é mais um precedente que mostra para a gente que a cláusula de reserva de plenário se aplica, sim, no Supremo Tribunal Federal. Nesse caso aqui, ela não se aplica quando a norma foi declarada inconstitucional na origem. Por quê? Por quê? Porque na origem ela foi julgada, né, aquela ação direta de inconstitucionalidade estadual foi julgada pelo plenário do tribunal. Então, a cláusula de reserva de plenário já terá sido observada na origem.
de modo que não há necessidade de aplicá-la novamente no Supremo Tribunal Federal quando julga o recurso, tá bom? Bem, a gente vai encerrando o bloco 1 da aula aqui, daqui a pouco a gente retorna com os outros temas que eu separei para hoje, beleza? Valeu!